Oi, pessoal, continuando a nossa aula, a gente vai falar da classe dos peixes, que pertence lá ao grupinho dos vertebrados do gnatostomados, né? São os animais que apresentam mandíbula. Os peixes é a primeira classe do filo cordado. Nós vamos ver 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mas nesse vídeo aqui a gente só vai falar exclusivamente dos peixes. Bom, as características gerais. O habitat exclusivamente aquático, podem ser encontrados tanto na água doce quanto na água salgada. Eles apresentam um corpo hidrodinâmico, no qual eles possuem uma estrutura hidrostática, né? Que tem uma bexiga natatória, que a gente vai falar um pouco mais para frente. E essa estrutura hidrostática que tem dentro, né? Que tem a ver com o corpo hidrodinâmico para nadar e tudo mais, se refere ao equilíbrio de líquidos e gases que estão dentro deles, que está submetidos à gravidade. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. O corpo coberto por escamas, né, se locomovem através das suas nadadeiras e apresentam glândulas mucosas, que são glândulas que liberam muco, que permite com que eles deslizem, né, inibindo assim o atrito na água para a natação. São classificados em 2 grandes grupos, tá? Os peixes cartilaginosos a gente chama de condrictes e os peixes ósseos a gente chama de osteictes, tá? Então, são as características, assim, principais, gerais, né? O habitat, como é o corpo, que eles apresentam as nadadeiras, tem algumas glândulas lá que liberam muco, uma substância viscosa que ajuda aí no deslizamento para nadar dentro da água. Os peixes cartilaginosos, né, eles apresentam o seu corpo, a maior parte por cartilagem. Então, nós temos como exemplo o tubarão e a raia. Então, assim, tubarão e raia são sim peixes e estão dentro da classe dos peixes, tá? E os peixes que têm o esqueleto, né, coberto por osso, nós temos, sei lá, pintado, linguado, peixe palhaço, cavalo marinho. A maioria dos peixes, eles são do tipo ósseo, tá? Agora, vamos comparar aqui, na parte, assim, anatômica do corpo, um peixe cartilaginoso e um peixe ósseo, tá? O peixe ósseo, ele tem a boca terminal. A boca dele é bem reta, assim, bem rente. Já o tubarão, né, que é um peixe cartilaginoso, a boca dele é ventral. A abertura da boca é perto do ventre, tá? Da região da barriga. Então, ela abre mais para baixo, né? Dá para reparar aí a diferença anatômica da abertura da boca. Então, a gente chama, no caso do peixe cartilaginoso, que o exemplo aqui é o tubarão, a boca deles é ventral, enquanto no peixe ósseo a boca é terminal. Nós temos aqui características semelhantes, né? Como, por exemplo, essa nadadeira caudal, que é a nadadeira da ponta, a nadadeira anal, perto do ânus, a nadadeira dorsal, que é no dorso, nas costas, né? As nadadeiras peitorais, né? Que é perto ali da região ventral, perto do peito. Mas uma outra característica diferente, né? Esse aqui eu tava mostrando as semelhanças, além do posicionamento da boca, é aqui a questão das brânquias. Então, no caso aqui do tubarão, tem de 5 a 7 pares de fendas branquiais e não tem opérculo. O que é opérculo? É uma estrutura que cobre as brânquias, né? Então, aqui ele não tem. Já os peixes ósseos, não sei se vocês já viram algum familiar, alguém preparando peixe, né? Tem uma aberturinha assim, você abre, lá dentro tem as brânquias. E essa abertura, né, essa capa de cima é o opérculo, tá? Então, as brânquias aqui, que são 4 arcos, né, são cobertas por opérculo, já que no peixe cartilaginoso, no caso do tubarão, não tem esse opérculo. Então, a gente viu aqui algumas semelhanças e diferenças entre os 2 grupos de peixe, né, cartilaginoso e o ósseo, ou seja, o osteictes e os condrictes. Algo de semelhança agora, né? Os peixes, né, principalmente, na verdade, os dois, tanto os 2 grupos, os ósseos e os cartilaginosos, eles apresentam órgãos sensoriais, né, muito eficientes. E um deles é essa linha lateral. Também quem faz pesca ou quem vê muito assim alguém preparando peixe, tem uma linha bem no meio assim do corpo do peixe, que tá representado aqui em vermelho, né? Ou quem tem peixe de aquário também dá para perceber. Essa linha chama linha lateral, né? Ela é a mais destacada, assim, para falar na aula de biologia, uma das mais importantes, porque ela consegue detectar as vibrações e pressão da água, né? Quando varia. Então,
Geralmente, quando você toca assim no vidro do aquário, o peixe faz aquela tremida, sabe? Se mexe ele vira assim, né? Com tudo. É devido que ele recebeu lá a vibração, né? Da água. E aí, essa linha lateral, ela recebe as informações sensoriais e envia através dos nervos para o sistema nervoso central. Então, essa linha lateral é algo em comum nos dois grupinhos dos peixes. Tanto o peixe ósseo quanto o peixe cartilaginoso apresenta essa linha lateral, tá? Então, isso aqui é uma característica sensorial dos dois grupinhos. Agora, a bexiga natatória, tá? Que é essa estrutura que tá escrito vesícula gasosa. A bexiga natatória pode ser chamada ou de vesícula gasosa ou de bexiga natatória, tá? Ela é presente apenas nos peixes ósseos, tá? Então, olha aqui, o desenho já tá mostrando que é um peixe ósseo, né? A boca é terminal, não é ventral. Nós temos aqui a nadadeira caudal, anal, peitoral e a dorsal. Temos o opérculo, olha aqui o opérculo, é um quadradinho, tem o olho, mais pra frente tem um quadradinho, que é uma capa que protege as brânquias, né? Que os peixes cartilaginosos não têm, que é os condrídeos. Essa vesícula gasosa ou bexiga natatória está apenas presente nos peixes ósseos, né, nos osteíctes. Ela tem como função ajudar a regular aí a densidade do peixe. Então, ela infla, né, de gases e líquidos e também ela pode murchar. Então, isso vai permitir com que aumente e diminua o volume de gás dentro desse órgão. E aí a densidade do corpo dele vai mudar, né? Vai variar, podendo ter uma densidade maior ou menor, desejando, assim, ele podendo estar ou no fundo do mar ou mais acima, né? Flutuando. Então, essa movimentação do peixe, tanto para o fundo do mar quanto para cima, ela tem a ver com essa bexiga natatória que enche e esvazia de gás, regulando aí a densidade interna do órgão do peixe, tá? Então, ela tem essa função. O coração dos peixes, vamos falar aqui um pouquinho sobre o sistema circulatório. Então, só para fechar, aqui a gente viu os dois grupos de peixes, o que tem um corpo revestido por maior parte de cartilagem e o outro grupo que tem um corpo revestido por maior parte óssea. A gente viu as diferenças anatômicas e as semelhanças. Principais diferenças anatômicas é o posicionamento da boca e a presença ou não de opérculo nas brânquias. Linha lateral é algo incomum em todos os peixes e a bexiga natatória somente os peixes ósseos têm, tá? Ela é ausente nos peixes cartilaginosos. Agora que a gente vai falar um pouquinho do sistema circulatório, eu vou ter uma aula só para isso, mas eu só vou mostrar de uma forma rápida aqui. Então, o coração dos peixes, pessoal, ele é bicavitário. O que é bicavitário? Essas duas bolinhas em azul tá representando o coração, tá? Então, pensa que essas duas bolinhas juntas é o coração do peixe. Bicavitário porque tem duas cavidades. Um ventrículo, uma cavidade chama ventrículo e a outra cavidade chama átrio. No caso dos seres humanos, da gente, a gente é tetracavitário, né? Porque a gente tem 4 cavidades. Nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. Então, os peixes não, eles são bicavitários. O que acontece? Aqui tem as brânquias elas estão mais perto ali da boca, tudo bem? Então, pensa que aqui é a parte da boca do peixe e aqui é o final do corpo. Então, a água vai entrar lá pela boca, né? Vai passar pelas artérias, enfim. Aí, na água a gente tem dissolvido o oxigênio. Vamos caminhar aqui pela setinha do lado vermelho. O oxigênio, ele vai passar lá, né? O sangue arterial é um sangue rico em oxigênio, que tá dissolvido na água e entrou pela boca. Aí, esse oxigênio, né, vai ser capturado pelas células. Essas células mandam de volta, liberam CO2, né, a partir do metabolismo celular. Eu vou explicar isso mais detalhado numa próxima aula, tá? Então, vamos lá, de novo. O oxigênio dissolvido na água entra pela boca, né? Passa lá. Sangue arterial é um sangue rico em oxigênio que foi trazido da água, que estava dissolvido na água. Esse gás oxigênio, ele é capturado pelas células. As células pegam esse oxigênio para fazer respiração celular, manda para fora CO2. Esse CO2 vai passar pelo coração, sendo agora sangue venoso. Então, esse sangue que está circulando aqui, em azul, ele é venoso porque ele é rico em CO2. E sangue arterial,
ele é rico em O2, tá? Aí esse coração, no coração só passa sangue venoso, ou seja, sangue rico em CO2, gás carbônico. Aí esse gás carbônico vai lá e sai pelas brânquias. Então, a gente pode dizer que a circulação dos peixes, de modo geral, não detalhei aqui a explicação, é fechada porque passa através de vasos sanguíneos, né, veias e artérias. É simples porque só faz esse processo uma vez, tá? Não fica, por exemplo, no nosso caso dos seres humanos, a nossa não é simples, ela é uma circulação dupla. Por quê? Porque o sangue percorre das veias para o coração, aí o gás sai lá do coração, vai para o pulmão, tá? E do pulmão volta para o coração de novo. Então, ou seja, é corpo, coração, pulmão, coração. Então, passa pelo coração 2 vezes para completar um ciclo, uma volta. No caso dos peixes, não, passa só uma vez pelo coração e aí o gás CO2 já sai lá de volta pelas brânquias. Então, é simples por passar apenas uma vez no coração. E é incompleta porque no coração passa sangue venoso e não passa sangue arterial, tá? Bom, aqui tem um desenho que eu peguei da internet, né, que mostra que a água entrando pela boca, vai passando pelas artérias, né? É, o gás, o gás oxigênio que está dissolvido em água que entrou pela boca, ele é levado pelo sangue lá para dentro do corpo do peixe. Aí o corpo vai pegar todo esse oxigênio, vai mandar para fora CO2 por difusão simples. Esse CO2 passa no coração apenas uma vez, sangue venoso agora. Ó o CO2 caminhando aqui, ó, CO2 em azul. Caminha, caminha, a gente vai ter aqui o opérculo, né, que é aquela proteção das brânquias, e aí o CO2 vai sair aqui, ó, pelas brânquias, tá? Então, aqui é um desenho mostrando a circulação. Essa aqui, ó, é o opérculo, essa parte em cinza que a pessoa tá segurando com a mão. E dentro nós temos as brânquias, ó, os arcos branquiais por onde sai o gás oxigênio, gás CO2, desculpa. Bom, pra gente fechar a aula, aspectos fisiológicos. Sistema digestório dos peixes é completo, sistema respiratório através das brânquias. O sistema circulatório são 2 cavidades, né? O coração dos peixes só tem um átrio e um ventrículo. Ou tá escrito errado aqui, hein? É um átrio e um ventrículo, depois eu arrumo o slide. A circulação é fechada porque o sangue passa através de vasos sanguíneos, né? Veias e artérias. E somente passa sangue venoso no coração, tá? Não passa sangue arterial no coração. Nós temos a linha lateral, que percebe as vibrações e a pressão da água. A reprodução nos cartilaginosos, como por exemplo o tubarão, eles têm sexo separado, então tem fêmea e macho. A fecundação é dentro da fêmea, o desenvolvimento é direto, eles são ovíparos, ou seja, eles liberam ovos, tudo bem? Na verdade, o ovo, ele desenvolve dentro do corpo da fêmea, né? E os ósseos têm fecundação externa, então eles liberam na água o espermatozoide e o óvulo, isso fecunda, tem desenvolvimento indireto, então tem formação de larva para depois virar um peixe, né? Com formação de larva pode ser ovíparos, vivíparos e ovovíparos, e apresentam a bexiga natatória. Então, gente, é mais ou menos isso, a aula de peixes. Amanhã a gente conversa um pouco mais na live. Até a próxima.